Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos de volta aqui pessoal para mais um vídeo da nossa série, tá? A gente ficou uns dias aí fora porque a gente tinha uma atividade, a gente teve uma atividade de um reavivamento, tá? Na nossa igreja, uma semana de reavivamento, tá? E aí a gente ficou parado uns dias, mas nós estamos aqui de volta, tá? Para dar continuidade à nossa série, tá bom? Como eu falei para vocês nos outros vídeos passados, a gente vai ter aqui uma série completa de estudos sobre o Espírito Santo, não é isso? Então, estamos aí. Eu acho que a gente vai, né, já pro 6º vídeo, e a gente tá aqui, a gente fez o primeiro vídeo, né, falando dos atributos divinos do Espírito Santo, né? A gente teve um vídeo falando dos atributos de Deus, né, Deus Pai Criador, né? E hoje a gente vai para o 2º vídeo, né? Os atributos da divindade do Espírito Santo, né? Parte 1, a gente já fez, foi o vídeo 5, né? E agora a gente vai fazer a parte 2, que é o vídeo 6, né? Que é falando do Filho, né? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, Deus, o Filho, tá certo? Então, vamos falar de Jesus Cristo, tá bom? Desde já, para a gente não demorar muito, eu já vou pedir a você que já pega a sua Bíblia Sagrada, tá? Nunca esqueça de acompanhar estudo nenhum sem sua Bíblia, tá? Isso é muito importante. Pega a sua Bíblia Sagrada, pegue uma caneta e um caderno para você ir anotando algumas coisas, tá bom? Como eu falo em todos os vídeos, você nunca pode acreditar somente no que aquela pessoa que está ensinando fala, tá bom? Então você tem que acompanhar os capítulos e os versículos para você realmente ter certeza que aquilo que aquela pessoa está falando está correto, tá? Nós temos que acreditar na Bíblia, a palavra de Deus, né? E esquecer e deixar de acreditar somente no que o homem fala, tá? Existem muitas pessoas aí ensinando mentira, né? E ensinando as pessoas e as pessoas aprendendo essas mentiras e acaba que compartilhando essas mentiras, né? E acreditando no que não é verdade, tá bom? Então, por isso que a gente tem esse foco e esse dever de estudar a Bíblia Sagrada, mas não estudar de qualquer jeito, mas não aceitar umas coisas e aceitar outras. Nós temos que aceitar a palavra de Deus do jeito que Deus deixou para nós, tá bom? Não modificar nada, tá certo? Então aqui, nesse 6º vídeo, a gente vai estudar e vai descobrir quais são os atributos do Filho, do Deus Filho, Jesus Cristo, tá certo? Então vamos lá. Eu vou pedir você que feche seus olhos para a gente fazer uma breve oração, tá? Pedir permissão para a gente fazer esse estudo, tá bom? Uma coisa muito importante, a gente nunca começa um estudo, nunca abre a palavra de Deus sem pedir permissão, tá? Sem fazer uma oração, porque aí a gente vai abrir, vai estudar e não vai entender nada, tá certo? Então feche seus olhos aí e vamos orar. Querido Pai, mais uma vez, Paizinho, nós estamos aqui na Tua presença, eu e essas pessoas que estão assistindo esse vídeo para fazer um estudo, Pai. Nós já fizemos um estudo falando dos atributos divinos de Deus, o Pai, o Criador. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Neste momento, nós vamos fazer um estudo falando dos atributos de Jesus Cristo, o Filho. E pedimos, Pai Santo, a Tua santa misericórdia, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito a cada um de nós, Pai. Transforme o nosso coração, a nossa mente. Transforme o coração dessas pessoas que estão conosco e faça a Tua vontade, Paizinho. Faça a Tua vontade. Abra, Paizinho, a nossa mente para compreensão e também, Pai, abra o nosso coração para a aceitação da Tua palavra. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Como eu já falei, esse é o 6º vídeo da série e nós vamos estar falando sobre os atributos divinos, né, de Deus o Filho, Jesus Cristo, tá certo? Então, primeiro livro que a gente vai olhar é Romanos, tá? Romanos, abra a sua Bíblia aí em Romanos, lá depois de Atos, tá? Depois de Atos dos Apóstolos, Romanos,
Tem João, Atos, aí depois Romanos. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 9. Capítulo 9, versinho 5. Espero que você já tenha abrido aí, vá acompanhando, tá? Romanos, capítulo 9, versinho 5. Os atributos divinos de Jesus Cristo. Tá certo? Vamos lá. Olha só. Paulo e a incredulidade dos judeus, né? Então, nós vamos falar aqui do versinho 5. Romanos 9, versinho 5. Olha só o que diz aqui. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito para todo o sempre. Amém. Bom, então nós acabamos de ler Romanos 9, versículo 5, né? E o versículo está falando o seguinte, olha só. Deles são os patriarcas e também deles descendem, né, o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus. Certo? Então aqui nós acabamos de descobrir o primeiro atributo, né, de Jesus. Ele é Deus. E da onde ele saiu? Dos judeus. Dos judeus descendem todos os patriarcas, certo? Todos os patriarcas descendem o Cristo, né? E o que o Cristo é, segundo o texto? E também deles descendem o Cristo, né? Segundo a carne, tá? O Cristo, segundo a carne. Jesus, de carne e osso, tá? Descende de lá, dos judeus. Olha só. O qual é sobre todos, certo? O qual, Jesus, o qual sobre todos Deus, bendito para todo o sempre. Amém. Tá? Jesus Cristo é Deus. Vamos lá, vamos ler outro texto. Miqueias 5, no versinho 2. Olha o que diz aqui, Miqueias 5, no versinho 2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar, como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ok? A gente acabou de ver em Romanos que Jesus Cristo é o próprio Deus, né? Agora em Miqueias, a gente acabou de ver o quê? Que Jesus é eterno. Jesus é eterno. Eu vou ler o texto novamente para você entender. Miqueias, capítulo 5, versinho 2. Olha só. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ok? Então aqui está falando da onde surgirá Jesus Cristo, né? Que vai surgir lá de Belém Efrata, né? Uma cidade pequena, pacata. Uma cidade pequena, pacata, sairá o nosso Salvador, né? Está falando de Jesus.
E está falando que ele já existe desde dos dias anteriores, né? Desde a eternidade. Então, se ele é desde a eternidade, ele é eterno, tá certo? Então, vamos lá. João 1. Abra sua Bíblia, anote no seu caderninho, João 1. Vamos lá, o que está falando em João 1. João capítulo 1, versinho 3. Olha o que está falando aqui em João capítulo 1, versinho 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ok? Aqui está falando, né? Aqui está falando que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus Cristo. E sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Ok? Esse texto aqui, ele está nos mostrando que Jesus Cristo, ele é Criador. Ok? Criador. Abra sua Bíblia e vai lá conferir. Ok? Vai lá conferir. João capítulo 1, versinho 3, tá? Está afirmando que Jesus é Criador. Ok? Então, vamos lá. Mateus, nós vamos olhar agora Mateus 9. Abra aí, Mateus 9. Vamos lá, Mateus 9. Mateus 9. 9:4. Mateus 9, versinho 4. Olha o que Mateus 9, versinho 4 está falando. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Olha só, aqui esse texto está afirmando que Jesus é onisciente, ok? Onisciente. Por que ele é onisciente? Vou ler o texto novamente. Olha só, Mateus 9, versinho 4. Diz assim, ó: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, certo? Jesus, então, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Viu? Conhecendo-lhes os pensamentos. Ele é onisciente. Você viu que ele, conhecendo os pensamentos dos discípulos, conhecendo os pensamentos, o texto está afirmando que Jesus é onisciente, tá? Quem conhece o seu pensamento sem você falar, ele é onisciente, tá? Ele conhece o que você pensa sem que você fale. Então, o texto está afirmando que Jesus, ele é onisciente, tá bom? Então, vamos lá, vamos ler outro textinho aqui, ó. Olha só, vamos olhar outro texto aqui, ó. Mateus 20, 18. Mateus 20, 18. Mateus 20, 18. Vamos voltar lá para Mateus. Mateus 20, 18. Mateus 20, capítulo 20, versinho 18. Diz assim, ó: eis que subimos para Jerusalém, e para Jerusalém o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Olha só. Olha só para você entender. Ó, o cabeçalho está falando aqui, ó. Jesus ainda outra vez prediz, viu? Prediz. Jesus prediz sua morte e ressurreição, né? Isso aqui é o cabeçalho do texto. Agora, olha o que o texto fala aqui, ó. Eis que subimos, ele falando aqui, ele falando por discípulos, olha só. Eis que subimos para Jerusalém, e os filhos do homem, e o filho do homem, ele está falando dele mesmo, ó, e o filho do homem será entregue
aos principais sacerdotes e aos escribas, né? Eles o condenarão e eles os condenarão à morte, ok? O que esse texto está falando, né? Está falando de outro atributo de Jesus Cristo. Qual é o atributo que esse texto está falando, né? Onipotente. Esse texto está falando que Jesus ele é onipotente. Por que esse texto está falando que Jesus é onipotente? Porque ele sobe com os discípulos, né? E ele prediz o que vai acontecer com ele, né? Ele prediz o que vai acontecer com ele. Ele sabe, ele fala algo que vai acontecer com ele antes de acontecer. Entende? Então isso é onipotente. Ok? Onipotente. Nós acabamos de ver que Jesus é onisciente e agora acabamos de ver que Jesus é onipotente. Porque ele predisse o que ia acontecer com ele. E de fato aconteceu com ele o que ele falou antes de acontecer. Né? Isso afirma que o nosso Jesus Cristo ele é onipotente. Tá bom? Vamos olhar outro texto aqui, ó. Mateus 18. Vamos olhar Mateus 18. Um pouquinho mais aqui, ó, para frente, bem do lado. Mateus 18. O que Mateus 18 vai falar pra gente, pessoal? Mateus 18, no versinho 20. Olha aqui. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, né? O que esse texto está falando aqui para nós? Esse texto está falando o quê? Está falando que Jesus, ele é onipresente, tá? Onipresente. Olha o que o texto está falando. Por que ele é onipresente? Olha só o que ele fala aqui no texto, ó. Ele fala aos discípulos. 18, 19, não é isso? 18, Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Olha o que fala aqui, ó. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ok? Então aqui está, esse texto está afirmando que Jesus ele é onipresente. Tá certo? Onipresente. Ele está no céu, ele está junto com você, mas você não está vendo ele, mas ele está ali. Ok? Ele é onipresente. Esse texto está falando que Jesus é onipresente. Vamos olhar outro textinho aqui, ó. Atos 3, 14. Vamos olhar. Atos, mais para frente de Mateus, depois de Marcos, depois de João. Atos 3, 14. Atos 3, 14. Olha o que Atos 3,14 fala. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pedistes que vós condenassem um homicida. Bom, o que nós acabamos de olhar aqui? Nós acabamos de ver que Jesus é santo. Que Jesus é santo. Por que ele é santo? Porque a própria Bíblia está falando que ele é santo. Olha só o que o texto fala, né? Atos 3, 14. Está falando assim, ó. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vós condenassem um homicida. Quando isso aconteceu, pessoal? Quando Jesus foi preso, né? Quando Jesus foi preso, as pessoas pediu que soltasse Barrabás e prendesse Jesus. E condenou Jesus. Certo? Aqui está falando de Jesus. Só que o texto está afirmando que ele é santo e justo. Né? Então, qual é o atributo de Jesus aqui? Santo. Jesus é santo. Ok? Vamos lá. Outra coisa. João, capítulo 14.
para trás um pouquinho aqui de Atos, João 14. Abra a sua Bíblia. O vídeo fica grande, tá, pessoal? Mas o interesse é que você estude completo, tá? A nossa série completa. Vamos fazer um estudo completo aqui dessa série, tá? Do Espírito Santo. João 14, capítulo 14, versinho 6. Olha o que aqui diz aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Certo? O que esse texto está falando? Esse texto está dizendo que Jesus, o próprio Jesus disse que ele é a verdade, tá? Esse texto está falando que Jesus é a verdade, então ele é verdadeiro, tá certo? Jesus é a verdade. Vamos olhar outro atributo aqui, ó. João, nós acabou de ver, né? João mesmo, João 5, olha só, João 5, 21. Vamos ver o que esse texto fala em João 5, 21. Vamos pular lá para o capítulo 5. E vamos olhar o versinho 21. Olha o que o versinho 21 diz, ó. Pois assim como o Pai ressuscita, e vivifica, né? E vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Ok? Então, esse texto aqui, ele está falando o quê? Né? Ele está falando que Jesus é presciente, né? Ele está falando que Jesus é presciente. E vou mais ainda, a mais além. Olha só o que o texto está falando. Eu vou ler de novo para você ver, ó. Deixa eu ver qual é o texto. João 5, né? João 5, e nós vamos olhar o versinho 21. Olha o que está falando, ó. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica, né? Faz alguém viver. Olha só o que fala o texto. O Filho vivifica aqueles a quem quer. Ou seja, assim como o Pai, né? Assim como o Pai ressuscita e vivifica as pessoas, né? Jesus também vivifica, ressuscita e também vivifica, da mesma forma do Pai, né? Isso torna Jesus presciente, ok? Presciente. Vamos lá. Vamos olhar aqui, ó, o último texto, né? O último texto aqui, ó. 1 Coríntios. Abre aí. 1 Coríntios, capítulo 2. E o versinho que nós vamos olhar é o versinho 16, tá? 2,16. 1 Coríntios 2,16. Olha só o que o texto fala. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ok? Olha só. O que esse texto que nós acabou de ler está falando? Está falando de Jesus, né? Agora está falando o quê? Está falando que Jesus, ele tem mente. Jesus possui mente. Tá bom? Então, olha só o que o texto está falando. 2, né? 2,16. Olha só. Pois quem conheceu a mente do Senhor, né? Que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Tá certo? Esse texto está afirmando que Jesus possui mente, certo? Então esse foi o último texto, né, desse vídeo, do 6º vídeo, tá bom?
Então aqui, o que que nós vimos aqui, né? Olha só, o que que nós vimos aqui? Eu vou retratar com você. No primeiro vídeo, no vídeo 5, se você olhar aí, ó, nós olhamos o quê? Nós olhamos o atributo de Deus, o Pai, né? E o que que nós olhou, né? Nós olhou que Deus é Deus, né? Ele é Deus, que Deus é eterno, que Deus é o Criador, que Deus é onisciente e que Deus é onipotente e que Deus é onipresente e que Deus é santo, né? Que Deus é a verdade, né? Que Deus é a verdade, a gente viu isso, né? Zacarias 8:8 fala que Deus é verdadeiramente Deus, tá bom? Nós vimos também 1 Pedro 1, capítulo 1, versinho 2. 1 Pedro, capítulo 1, versinho 2, né? Que Deus é onipresente. E também nós olhou, né, em Romanos 11:34, que Deus possui mente. Deus Pai Criador, né? Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é Criador, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é santo, Ele é verdade, Ele é presciente e Ele possui mente, né? Nós vimos isso no vídeo 5. Se você não assistiu o vídeo 5, volte para assistir, tá bom? E acompanhe na sua Bíblia, para você ter a confirmação. Não acreditar no que o Cleomar está falando, tá? Mas acreditar na própria palavra de Deus, tá certo? Esse é o correto, esse é o certo. É isso que você tem que fazer, é isso que eu tenho que fazer, tá certo? Não acreditar em quem está falando, mas acreditar na Bíblia Sagrada, do jeito que ela te ensina, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente fez o 6º vídeo falando dos atributos de Jesus, Jesus Cristo, o Filho, tá? Então, o que que a gente viu aqui? Nós vimos em Romanos 9:5 que Jesus, ele é Deus, né? Nós vimos em Miqueias 5, no versinho 2, que Jesus é eterno. Nós vimos em João, capítulo 1, versinho 3, que Jesus é Criador, né? E nós vimos em Mateus 9, no versinho 4, que Jesus é onisciente. Nós vimos em Mateus 20:18 que Jesus é onipotente. Nós vimos em Mateus 18, versinho 20, que Jesus é onipresente. Nós vimos também em Atos 3:14 que Jesus é santo. Nós vimos em João 14, no versinho 6, que Jesus é verdade, né? Nós vimos também em João 5, versinho 21, né? Que Jesus é presciente, né? Jesus é presciente. E nós vimos o último versinho que está em 1 Coríntios, no capítulo 2 e versinho 16, que Jesus possui mente, tá certo? Então, Jesus tem as mesmas, tá igual com Deus Pai Criador, certo? Os mesmos atributos que Deus tem, Jesus também tem. Isso quem está falando não é o Cleomar Araújo de Souza, é a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra que foi inspirada por Deus. Deus inspirou os profetas, os escritores, a escrever essa Bíblia. Eles escreveram exatamente da forma que Deus mandou eles escrever, tá? Tá certo? Com a instrução do Espírito Santo. Tudo bem por aí? Até aqui? Beleza. Então é isso aí, meu amigo, minha amiga, você que é cristão, você que não é cristão, esse foi o 6º vídeo da nossa série. Se você chegou aqui até agora, né, e ainda não assistiu os outros vídeos da série para trás, a gente está aqui fazendo um estudo completo, uma série de estudo completo, né, sobre o Espírito Santo, e a gente se deparou com os atributos divinos do Espírito Santo, né? Só que nesse meio, a gente, para mostrar os atributos do Espírito Santo, a gente teve que mostrar também os atributos de Deus Pai, né? E também de Jesus. E agora nós vamos para o vídeo 7, aonde nós vamos mostrar os atributos do Espírito Santo, tá certo? Tá curioso? Tá curioso? Então, se prepare aí, estude aqui esse vídeo 6 e já corra. Assim que terminar, corra para o vídeo 7, tá? Pra gente continuar, ok?
Então é isso aí, um abraço, eu te agradeço, tá? Do fundo do meu coração por você estar aqui mais uma vez, tá bom? Deus nos ama e Deus quer que nós os ame, tá certo? Então eu te espero lá no vídeo certo, no vídeo 7, tá certo? Tchau, tchau, um abraço, fiquem todos com Deus.